vamos nós finalizar aqui a unidade 4, né, do curso na língua inglesa 5. Essa é o nível intermediário, né, que a gente já tem do curso. Muita coisa que já puxa mais um pouco, né? Então, como eu sempre tenho falado desde o início. Mas é isso. Então, nós vamos conhecer mais uma estrutura complexa da língua e, e a voz passiva, ela é uma disciplina, aliás, um conteúdo da estrutura da língua que ela é utilizada para você também fazer relatórios, né, ou fazer uma narrativa. A, muitas modalidades de texto se encaixam nessa estrutura de voz passiva, tá bom? Eu trouxe um PowerPoint logo de início para a gente entender essa construção. Aí logo depois nós vamos para as 11 mudanças que ocorrem, né, na voz passiva, porque ela tem relação com as combinações de tempos verbais, né? Por exemplo, se na ativa está no presente simples, você vai mudar para a voz passiva também, utilizando o presente simples mais o particípio e, e, e a preposição, né? Vai. Aí, depois, a gente vai como identificar, né, uma voz passiva, né? Tem quatro perguntas que você pode fazer para identificar, tá bom? Então vamos lá. Então vamos aqui conhecer a estrutura da. Se é a voz passiva, nós temos que ver como é que é a voz ativa, tá bom? Das frases. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, Shakespeare wrote the play. Aqui você vê logo um exemplo de uma frase, né, na voz ativa, tá bom? Shakespeare wrote the play. Você já percebe também aqui, nessa pequena amostra, que tem o verbo já está no passado, né? Wrote, o sujeitozinho aqui, o objeto, tá bom? Então, são os elementos de uma sentença. Então, nós temos aí, Shakespeare wrote the play. E escreveu a peça. Lembrando que play, pessoal, ele é verbo, mas ele também é substantivo. Então, the play é aí a peça. Na peça teatral é play. Okay? Hamlet é uma delas, né? Então, nós temos aí o sujeito, no caso Shakespeare. Nós vamos ter the verb, no caso to write, no caso wrote. É um verbo irregular, você já conhece, né? Já diferencia, né, verbos regulares dos irregulares. Tá? And the play é o objeto, caso que é afetado pela ação do verbo, no objeto do verbo, a gente chama isso object. Okay? Então essa análise, né, sintática também. Veja que aqui nós temos elementos, né, morfológicos e sintáticos se cruzando, né, quando você analisa uma sentença a partir da perspectiva de sujeito e objeto. Nós estamos entrando na arena da sintaxe da língua inglesa, né? Bom, então, aí. Aí nós dizemos que essa frase aí, ela está em quê? Na voz ativa, tá bom? Ok? Lembrar alguma coisa? Então tá aí, ó. Shakespeare the subject and the doer of the action writing. Que é o que faz a ação da ação do verbo escrever, né? Writing. Beleza? Então, active voice mas na entrelinha o sujeito ele realiza e faz a ação, né? Realização do verbo. E na voz passiva, o que que acontece? Olha aí, nós temos aí the play was written by Shakespeare. Veja que aí você já vê mais elementos aí envolvidos, né? A estrutura da língua, né? The play, né? Você lembra lá como é que ela estava lá na outra frase? Beleza? Era um objeto, né? Então, olha aí que ela vem. Então, the play, Hamlet, por exemplo.
Was written, foi escrito, né, foi escrita by Shakespeare, por William Shakespeare. Aí nós temos aí o objeto, né, que ele vai se transformar no novo sujeito, tá bom? Ele era o objeto da oração da voz ativa. E aí ele se transformou aí o verbo, né, to be, ele vai ser, vai aparecer na forma, veja que ele não estava na oração da voz ativa. Ele é um elemento novo, por isso que a cor dele é diferente. Essas duas cores diferentes aí, elas indicam um elemento novo, inserido, incluso, né, na oração, na sentença. Os elementos anteriores, eles permanecem aí. The play, né, wrote, no passado, né, e Shakespeare. Então, o verbo to be aparece e past participle. Então, na voz passiva, depois do verbo to be, né, vai aparecer o particípio do verbo lá da oração principal. E o particípio do verbo escrever, write, é written. Ó. O passado dele é wrote, particípio written. Olha aí. E aqui está aqui o sujeito original mesmo, né? Shakespeare. E aqui aparece a preposição by, que é o agente, a gente chama de agente aí da passiva, tá bom? Olha aí. Você vê aí, ó. The play becomes the subject, but still receives the action of writing, tá bom? É voz passiva, the passive voice. The object becomes the subject and receives the action, tá bom? Ah, ficou claro aí, né, pessoal? Esse é um dos PowerPoint que eu achei que ele é bem didático e vocês depois tiverem interesse desse PowerPoint, eu posso estar colocando, vou colocar lá no grupo. Ele é muito, assim, ajuda você a entender, né, esse tempo verbal, pessoal, em termos de série, progressão, ele é apresentado no nono ano, tá bom? Nono ano trabalha The Passive Voice. No médio, vai lá para o segundo ano, terceiro ano, já tem essas estruturas, tá bom? Beleza? Olha aí, let's go to part 2. Shakespeare wrote the play. Tá bom? Tá aí, você já viu sujeito, verbo e objeto. Aí os elementos aí, tá bom? Agora, temos aí os 4 passos para formar a voz passiva, tá certo? Primeiro passo, put object in the place of subject. Então, o objeto ele deve ser colocado, né, no lugar do sujeito. Quem é o sujeito aí? Shakespeare. Então, o objeto da oração é the play. Então, nesse caso aqui, você vai primeiro colocar, né, o objeto no lugar do sujeito. The play, né? Então, primeiro passo. Segundo passo. E aí é o novo sujeito, né? Segundo passo. Put to be into the tense of the verb in active voice. Então, o segundo passo é colocar a forma do verbo to be no tempo verbal do verbo da voz ativa. Aí nós temos aqui, ó, o verbo escrever, write, to write, ele está wrote. E wrote é passado. Então, a forma do verbo to be tem que estar no passado. Qual é a forma do verbo to be? Was ou were, no passado. Tá bom? Então, você vê aí a forma do verbo to be, tá bom? Então, nesse caso aqui é was ou were, beleza? Por quê? Porque o was é usado para he, she e it. E o were para you, they and we. Quando é singular, was. Quando é plural, were. Então, você já deve imaginar que a forma do verbo to be aqui vai ser o was, porque tem the play. Né? The play, se fosse substituir por o pronome, seria it, ela, a peça. Né? Então, é was. Beleza? Então, você vai ter aí, ó, was. Okay? The play was. E aí,
colocar o verbo, qual seria o terceiro passo? Tá? Aí, verbo to be, já deve imaginar qual é o terceiro passo. Tem a ver com o past participle do verbo principal. Então, o verbo principal, lá da voz ativa, é o verbo escrever. O verbo escrever ele é irregular. Ele tem três formas. É o write, presente, wrote, passado, e o particípio dele, tá bem? Como você vê aí. Vai ser written. Aqui é um exemplo para você ver como os verbos regulares, né, e os irregulares, eles têm, né, a forma do particípio, tá bom? Play, como é regular, é played, é a mesma forma do passado. Listen, listened. Want, wanted. Agora, os irregulares, o particípio deles é diferente do passado. Write, particípio é written, beleza? Então, já descobrimos qual é. Então, aqui vai aparecer written, beleza? The play was written. Agora, o quarto, qual seria o quarto, então? Né? Aí, past participle, vamos conhecer a quarta forma. Add by subject at the end of the sentence. E por último, você vai colocar o by e acrescentar o sujeito, que você já sabe, da oração principal era Shakespeare. Bem, by Shakespeare. The play was written by Shakespeare. Nesse caso aqui, é essencial até a presença do sujeito. Ele é o agente aqui, né, da passiva. By Shakespeare. Alguns casos você não precisa colocar, é desnecessário, mas aqui é importante, né? Então tá aí os 4 passos. É difícil? Não é difícil não. À medida que você vai treinando, você vai fazendo isso automaticamente, né? Automaticity é um dos princípios que regulam a aprendizado da língua, né? Nós, aos poucos, vamos fazendo isso de forma muito automática e sem precisar lembrar das etapas, né? Você faz à medida que você, né, fala a língua, né? Então é isso. The passive voice, beleza? Difícil? Não. Agora vamos ver, vem aqui, ver se a gente consegue fazer. Vem aqui, olha aqui. The waiter serves the coffee, tá? Fazendo os 4 passos, tá bom? O garçom, né? A palavra waiter aí, pessoal, é garçom. Né? O garçom serve o café. Então já tem aí quem é o sujeito? The waiter. É interessante que hoje garçom não é mais o waiter, porque o waiter vem do verbo esperar, né? Aí, hoje ele já bota server, aquele que serve, porque vem do verbo servir, né? E também é mais inclusivo. Mas antigamente era waiter e o feminino era waitress. Então aí, the waiter serves the coffee. Então você já percebe aí. Se eu perguntar, primeiro, esse tempo verbal aí tá no presente ou no passado? Esse verbo serves, presente. Já sabe que tá no presente aí. Já é uma forma então, de saber. Então vamos lá. Quem é o sujeito? The waiter. Verbo serves e o objeto the coffee, o café. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente faz, a gente muda, né, o sujeito, né, vai lá para o lugar o objeto vai lá para o lugar do sujeito, né? Então faz essa troca aí. Então no caso aí, the coffee, né? Então esse é o primeiro passo. Beleza. Você lembra qual é o segundo passo? Vai procurar a forma do verbo to be, né? É equivalente ao tempo verbal do verbo principal. Serves está no presente. Então, o verbo to be tem 3 formas do presente: am, is e are. Como é the coffee? Então, eu já sei que é singular, então com certeza a forma vai ser is. The coffee is. E o terceiro passo, bem, o terceiro passo você vai procurar o particípio do verbo servir, to serve. Como esse é um verbo regular,
Eu imagino que você já sabe qual é a forma dele. É served. The coffee is served. Tá bom? Então tá aí o particípio aí. E o último passo, step 4, nós temos aí, vamos botar by, né? E o sujeito, tá bom? The coffee is served by the waiter. E aí, é difícil? Nadinha. Mas é porque não tem uma frase ainda complexa, viu? Quando tiver uma mais complexa aí, você vai saber que dá um pouquinho de. Beleza? Vamos ver aqui o outro aqui. Esses exemplos aqui são. É, é muito fácil. The chef has cooked a pizza. The chef has cooked a pizza. É. O chefe, né, de cozinha, é, preparou a pizza, ou cozinhou a pizza. Preparou a pizza. Muito bem. Vamos fazer o primeiro passo, que é o primeiro passo. A gente tem que saber. Ah, vamos logo. Sujeito, the chef. Tá? Verb, has cooked. Objeto, a pizza. É muito importante você entender que o verbo ele é formado pelo verbo principal mais o auxiliar, ou o helping verb, tá certo? Helping verb ou auxiliary verb, verbo auxiliar, beleza? Então a gente chama isso, numa análise pessoal mais detalhada e sintática, a gente diz assim, que uma frase como essa, ela tem sujeito e predicado. O predicado de uma sentença começa a partir do verbo. Tudo isso daqui é predicado. Has cooked a pizza. Mas o predicado nós separamos e fazemos uma análise mais detalhada. Dentro do predicado, nós temos o verbo e temos o objeto, tá bom? Então, the chef has cooked a pizza. Então, vamos, primeiro passo. O que nós fazemos? Você lembra? A gente inverte. Quem é objeto, o objeto vai para o lugar do sujeito. E o sujeito vai lá para o lugar do objeto. Bom, então, o primeiro passo é isso. Então, vai ser o quê? A pizza, right? A pizza. Ela inicia com letra maiúscula, porque início de sentença sempre tem que observar esse detalhe, né? A pontuação, punctuation is important as well, ok? A pontuação também é importante nessas considerações. A pizza, muito bem. E, muito bem, agora, o segundo passo, o que nós vamos fazer? Ah, legal. Então, nós vamos, qual é esse tempo verbal aí? Has cooked. Presente, perfeito. Então, nós vamos, então, botar o verbo to be na forma dele de presente perfeito. É have been ou has been, tá bom? Então, have been, vamos ver se a pizza é singular. Então é como se fosse he, she e it. Então vai ficar assim: a pizza has been. Ver se é isso mesmo. A pizza has been. E agora vamos descobrir qual é o particípio do verbo cozinhar. Cook é um verbo regular. Cooked. Então, o verbo regular só tem essas duas formas. Então, vai ser a mesma, né? Has been cooked. Tá? Agora, o passo 3. Né? O passo 3 é particípio. Has been cooked. Ok. Agora, o quarto passo é botar o quê? A preposição, né? By, e o sujeito colocar que tem que estar lá. A pizza has been cooked by the chef. A pizza foi feita, né, pelo chefe de cozinha, tá bom? Esses dois exemplos aí, eles são a maneira da... Ah, já tem mais esse daqui, eu não lembrava desse detalhe. Ah, ok. Jack is cleaning the dishes. Jack está limpando os pratos, né? Isso aqui tem uma implicação bem bacana que vou estar mostrando lá depois nas mudanças de tempo verbal, mas é o próximo material. Jack is cleaning the dishes. Jack está limpando os pratos. Tá? Ou lavando os pratos, ok? Com quem é o sujeito? Jack. Tá? Predicado is cleaning the dish. Dentro do predicado, verbo. Tá? Is cleaning. Aí, the objeto, the dishes. Right?
Passo 1, o objeto se transforma em sujeito. Então, vai ser the dishes, right? Agora vamos ver bem aqui. Segundo passo. Olha o segundo passo. A forma do verbo to be tem que ser equivalente ao tempo verbal. Né? Se é presente contínuo, então ele vai ficar no particípio do presente contínuo, que é is being ou are being, se for plural, tá bom? Como aqui é the dishes, é plural, não é mesmo? Então, veja que tem que pensar nisso bem daí, né? O sujeito aqui na oração, a oração principal, ele é singular, mas o objeto é plural. Então, você vai ver aqui a forma do presente contínuo, particípio, verbo to be, nesse tempo verbal. Presente contínuo é are being. Então, vai ficar assim, ó. The dishes are being. Não. Qual é o passo 3? Nós descobrirmos o particípio do verbo to clean. Então, the dishes are being cleaned. Clean, ele é verbo regular, passado dele é cleaned, e o particípio dele é cleaned. Então, the dishes are being cleaned. Né? Já sabe, o quarto passo é by, e o sujeito, que antes estava sujeito, vai ser agora by Jack. Tá? By Jack. Tá bom? Então é isso. Tinha esse exemplo aqui. Pronto, então esses 3 exemplozinhos aí, eles são a maneira de você. Pronto. Vou parar essa apresentação. Beleza? E agora eu vou procurar a nossa segunda sequência. My second is just a minute. I think, yes, I got it. Só me fale se está passando, tá bom? Se está aparecendo em tela inteira. Se tiver, me fale, por favor. Olha aí. The Active and Passive Voice, a gente vai agora conhecer os casos, tá bom? Os vários casos de transformação, né? E uso de tempos verbais. Vou passar aqui primeiro, a gente revisa novamente, né? We usually use the active voice in writing and speaking. Então, importante saber disso. Voz ativa é usado na fala e na escrita, tá bom? Então, no exemplo aí, the girl kicked the ball. Então, nesse caso aí, né, você tem aí os elementos. A pessoa que faz, né, o agente, o verbo e o recipiente, o afetado, que é o objeto, né? The girl kicked the ball. A menina chutou a bola. Então, the rain, outro exemplo. The rain soaked the pitch, né? A chuva, né, inundou ou ensopou o campo, né? Então, vamos lá. Sujeito, the rain. Verb soaked. E o objeto, aí, o recipient, the pitch. Agora, você já sabe, na voz passiva, we change these around. So the recipient has something done it by the agent. Então, aí no caso, a mudança é isso, né? O objeto, ele é algo que será, né, afetado pelo agente. A gente chama de agente da passiva, né? By the agent, mas o agente, tá bom? Agora, o foco, por que a voz passiva? Porque você quer chamar o foco, né, para quem recebe a ação, quem é afetado pela ação, não para o sujeito que faz, diferente da voz ativa, tá bom? Olha aí, the ball, lembra do primeiro exemplo? Was kicked by the girl. Né? Lembra que o verbo chutar estava no passado, kicked? Então, se estava no passado, lembra? A forma do verbo to be que vem é was, que é passado, tá bom? Aqui é was, não é porque eu quis escolher o was, não, porque do verbo to be no passado tem duas formas, was e were. É porque aqui o objeto lá da voz ativa, ele está no singular. Então, se ele está no singular, the ball, então tem que ser o was. Ele tem que ter o agreement.
Agreement é a concordância verbal, tá bom? The ball was kicked by the girl. Olha o outro exemplo. The pitch, né, o campo, né? Aí was soaked, ou inundado, ensopado by the rain. Tem uma outra palavrinha, pessoal, que traduz soaked, mas agora não estou lembrando. In this example, spot the use of the active voice in the passive voice. Aqui alguns exemplos. Será que dá de você já identificar se essa sentença, a sentence, ela está na voz ativa ou na voz passiva? Será que dá de você identificar? Vamos ler cada uma. Então você lê aí mentalmente, já responde aí para você mesmo se está na voz ativa ou na voz passiva. Depois a gente confere aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira é: The music was played by the DJ. The sun was hidden by the clouds. Delighted fans streamed on the pitch. Marie wrote the letter to the head teacher. Danny was praised by the head teacher. Olha aí, pessoal. Eu acredito que você conseguiu já, porque você já conhece uma palavrinha que ela geralmente ela aparece na passiva, na voz passiva. Então a primeira é voz ativa ou voz passiva? Passive, right? Die the DJ. Bom. E a segunda, the sun was hidden by the cloud. Passive or active? Passive as well. The sun was hidden by the clouds, né? O sol foi coberto pelas nuvens, no caso. The light at the fans streamed on the pitch. Active, olha aí, não tem os elementos, né? Os fãs empolgados caíram no poço, coisa no pitch, in the pitch, né? Tropeçaram, né? Marie wrote the letter. Deixa eu ver isso aqui. É active ou passive? Muito bem, é voz ativa. Then was praised by the head teacher. Passive or active? Yes, passive. I buy the head teacher, tá bom? Então, esse exemplo aí, né, ele já mostra, né, como as estruturas você já pode reconhecer pela simples presença do by, tá bom? Aí você reconhece que a oração está na voz passiva, né? Às vezes também ele é deixado fora, tá certo? Então, no caso aqui, ó, the pitch was soaked by the rain. Nesse caso aqui, né, você não precisava dizer, né, o campo ficou inundado, né? Não há necessidade. Então, muitas vezes, né, by the rain, não é necessário estar lá, porque você já sabe que o agente que pode ter feito isso bem daí é a chuva, tá óbvio, né? Então, não há necessidade. Então, às vezes, fica de fora. Bom, olha aqui. The man was murdered by someone. The man was murdered. E aí? Qual a diferença entre uma oração e a outra? O homem foi assassinado por alguém. O homem foi assassinado. E aí, qual a diferença entre uma e outra, né? Então, né, nós não sabemos aí quem assassinou. Então, o agente aí ele não é necessário, tá bom? Então, fica mais dramático sem ele aí, né? The man was murdered. O homem foi assassinado. I see your car was damaged last night by my friend. I see your car was damaged last night. Eu tô vendo que o seu carro foi danificado noite passada pelo meu amigo. Eu vejo que seu carro foi danificado, né? Damage, aí nesse sentido. Olha aqui, nós não sabemos, né? Aqui nesse caso aqui, esse by my friend é necessário ou não? Né? Então, é importante, né? Às vezes, você deixar fora para você, por exemplo, né? Não criar uma situação. Então, deixar o agente fora
às vezes também se torna mais polite, né? For better to live out the age if you don't want to be involved. Né? Melhor deixar. Então, tá aí, né? Alguns exemplos aí. Textos formais geralmente aparecem, né? Como relatórios, né? Avaliações, formulários. A passiva ela é mais encontrada nesses aspectos, né? Ó, por exemplo, a small amount of water was added to the beaker while the mixture was heated using Bunsen burner. Aí você vê, né? A quantidade de água foi acrescentada, né? The beaker enquanto as misturas foram usadas. Então você vê aí a estrutura, né? Então, o agente, às vezes é passiva, ela é apropriada numa história porque ela é usada para descrever a pessoa afetada, né? Então, no caso aí, olha essa passagem aí. In the middle of the night, Sebastian was woken by the most hideous scream. He jerked upright, and his eyes sprang open. He was even more terrified by what he saw then. His flesh turned to goosebumps, and his very blood curdled. His body was gripped by a paroxysm of horror. Então, aí você vê aí, no meio da noite, né, Sebastião foi acordado by the most hideous scream, pelo um grito, né, muito alto, né, assustador. Ele levantou-se e seus olhos abriram-se, arregalaram-se. E ele ficou mais aterrorizado pelo que ele viu. Então his flesh, sua carne, né, se arrepiou e sangue, né, correu nas veias. Seu corpo was gripped by a paradox of horror. Seu corpo foi é, afetado por uma mistura de horror, né? Então, nesse caso aí, você vai ver o by aí sendo necessário, né, a passiva, a voz passiva, para você descrever, né, uma sequência de eventos, né, como uma pessoa foi afetada por essas ações, tá bom? E agora eu tinha colocado aqui, e agora nós vamos para os casos, tá bom? Deixa eu só ver se eu pego logo aqui os casos. Ah, pronto, agora os casos. Aqui tá os casos que eu disse que eu vou passar aqui, são vários. Falei que esse é um tempo que tem muita coisa, né? Pra gente ver. Então, a gente já viu isso daqui, né? Não precisa mais falar a forma como é que se forma passiva, ativa, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, você lembra, né? The boy is carrying the girl, é a voz ativa, o homem está levando a menina. Já sabe, tempo verbal dessa frase, presente contínuo. Então, você já sabe que faz a troca, quem é que vem para o sujeito, para da voz passiva, né? Que é o objeto da voz ativa. Então, e aí você transforma aí. Então, tá aí os elementos aí da frase na voz ativa. Sujeito, the boy, verbo is carrying, que é um presente contínuo. O objeto, the girl, tá bom? Quem é que está fazendo a ação bem nessa frase? The boy, tá bom? Ele é o sujeito da sentença. E aí, como é que vai ser feito a voz passiva? Fácil. Você já sabe aí. Olha aí. Objeto, né? The girl. Então, the girl. E o presente contínuo is being, né? Da forma do verbo to be vai ser o is being, né? Que é o presente contínuo na voz passiva, né? E o verbo carry, ele é um verbo regular. Tá bom? E o participio dele é carried. A menina está sendo levada pelo boy, by the boy, ok? A voz passiva. Então você vê aí, sujeito the girl, is being carried é o verbo. By a preposition, ó. Quem é que está fazendo a ação? Not the girl. Não interessa, você percebe, not the girl, que ela é o sujeito aí, mas é o menino que está fazendo. Por isso que ele é o agente da passiva, da voz passiva. Por isso esse nome, viu, pessoal?
Quando você analisa e pergunta, por exemplo, quem é que está fazendo a ação na voz passiva, não vai ser, por exemplo, o que está na condição de sujeito, não. Viu? Mesmo assim, que ainda realiza, é o sujeito lá da voz ativa. Viu? Então vamos para as mudanças, e aí é isso que a gente precisa aqui dar atento, tá bom? John reads a book every day. Então vamos lá, essa é a forma, a frase na voz ativa, né? Qual é a primeira mudança? Tá bom, vamos ver. Ele faz aqui a análise. Vamos seguir, tá bom? John, o sujeito da voz ativa, né? John reads a book every day. Agora, quem é o objeto da voz ativa? A book, tá bom? Então vai ser o objeto, o sujeito da passiva. A book, verbo principal lá está no presente, então a forma do verbo to be está no presente. Is, pode ser is, are ou am, tá bom? E o particípio do verbo ler em inglês, pessoal, ele tem a mesma forma. Esse verbo, ele tem a mesma forma no presente, ele tem a mesma forma no passado, ele tem a mesma forma no particípio. E só a pronúncia que é diferente, tá bom? No presente você diz read, John reads. No passado é read, John read, igual a cor em inglês, tá bom? E o particípio, a mesma pronúncia do passado, read. Então, a book is read every day by John. Eu não sei se você observou aí que o everyday, que é uma expressão, né, adverbial aí, olha onde ela apareceu aí, tá bom? A book is read every day by John. Então, ela tinha que ser incluída em algum lugar. Então, olha aí onde é que ela aparece, antes da preposição, tá bom? Por isso que eu disse, naquele exemplo lá que eu mostrei, seguindo os 4 passos, é fácil dizer, mas às vezes começam a aparecer, né, essas detalhes, né, que você precisa estar atento. Mas aí, beleza. By John. Object of the preposition by, né? Analisando sintaticamente, né? Esse by John, que a gente chama de agenda passiva, ele é o objeto da preposição, porque by é uma preposição, viu, pessoal? Então, ele é o objeto da preposição, beleza? Então, revendo o sujeito da voz ativa, se transforma no objeto da preposição da voz passiva, tá bom? By John, object of the preposition. Aqui, olha aí, mostrando o símbolozinho. Vamos para a mudança número 2? Ok. John reads a book every day. Ativou. Reads é o verbo da voz ativa, tá bom? A book is read every day by John. Então, nesse caso aqui, o verbo da voz ativa, ele é mudado na voz passiva, na forma que ele tem que ficar. E qual é a mudança que ocorre? A forma do verbo to be, como você viu aí, tá bom? Então, read becomes is read, tá bom? Read. John reads a book every day. A book é o objeto do verbo. A book is read every day by John. A book é o sujeito da voz passiva, tá bom? Então, o objeto do verbo na voz ativa se torna o sujeito da voz passiva. A book. Tá bom? He cooks food. Food, object of the verb. Singular. Questão da concordância. Tá bom? Então, forma do verbo to be vai ser qual? Food is cooked by him. Essa é a voz. Percebe também aí, ó. He cooks food. Ele prepara a comida. Voz ativa. Food é o objeto do verbo. Então, se food está no singular, então a forma do verbo to be vai ser is. Food is cooked by him. Professor, e onde ficou o he? O he não tem que ficar, ele não vai ser lá depois do by? Aí é que entra o conhecimento que você tem dos pronomes sujeito e dos pronomes objetos em inglês. Então, I é me, you é you, o he é him. Então não faz sentido eu botar o he aqui. Oi.
Não? Misericórdia, Deus. Peraí, vou dar um stop aqui. Olha mesmo. Dar um stop aqui e começar de novo. Meu Deus. Ô, pessoal. Por que aqui não avançou? Então, já, já. Beleza? Salvar aqui. Tava onde meu Deus do céu. Fechar aqui também. A gente ter tirado lá. Aqui. Não tinha. Você lembra se estava bem por aqui? Onde é que estava? Tá passando agora? Tá passando? Beleza. Certo. Então, vem aqui, onde eu acho que. Eu não sei se eu passo. Você viu passando esse bem daqui explicando ele? Não. Meu Deus do céu. Não, por favor. Sim. Ele tá passando o outro. Ah, meu Deus, mas tudo bem. Tudo bem, sem problema. Então vamos lá, pessoal. I'm sorry. Ah, mas isso aqui, ainda bem que esse daqui a gente já viu de alguma maneira, mas vamos lá. Então, nesse caso aqui, a mudança, a gente já viu, né? Que o objeto, né? Ele se torna o sujeito lá da voz passiva, e é precedido por by, né? No caso, John reads a book every day. John é o sujeito da voz ativa. Então, e o objeto é a book. Um livro é lido por John, todo dia por John. Nesse caso, every day aqui, né, que é um advérbio aqui, ele é uma expressão adverbial, ela vai, olha onde aparece, antes do by, tá bom? A book is read every day by John. Tá? Então, você vê aí, a mudança ocorre do mesmo jeito, o sujeito da voz ativa se torna o agente da passiva, tá? By John, e o objeto, né, se torna o sujeito, né, da voz passiva. John reads a book every day, active voice. Reads é o verbo da voz ativa. Então, como é que ele fica na voz passiva? Is read. Is porque esse verbo aqui, read, está no presente, tá bom? Então, o livro é lido por John todo dia, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele forma, você vê aí, o read se transforma em is read, exatamente por causa disso. Aí o livro, né, é o objeto, ele se torna o sujeito. O objeto, ele vai sempre, na voz ativa, ele vai ser o sujeito da voz passiva, tá bom? Olha aí, você viu isso no outro, né? Beleza? Agora vamos para os casos. Muito bom. Agora isso aqui tem que estar vendo mesmo para entender o que eu estava falando, né? He cooks food, voz ativa. Ele prepara a comida, ou faz a comida. Voz ativa. Food é o objeto do verbo cook. Já sabe que cook está no presente, então, e food, que é o objeto, está no singular. Então, como é que vai ficar a voz passiva? Food is cooked by him. Verbo to be é isso, participio de cook é cooked. Então, food is cooked by him. Agora, onde foi que apareceu esse him aqui, professor? Aí é aquela coisa lá. Em inglês, nós temos pronomes sujeitos e pronomes objetos. Então, o equivalente de he é him. Então, se ele está aqui, ele é objeto, né? Ele é objeto da preposição, não pode ficar o he aqui. Por isso que ele foi transformado automaticamente em him. Food is cooked by him, tá bom? Food is cooked by him, né? Sujeito da passivas, né? Ele aceita o is porque ele está no singular. Quando o sujeito é singular, o verbo também deve estar no singular, tá bom?
Vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó, he carried some books. Ele carregou alguns livros. Voz ativa. Então, você já vê aí que o sujeito, ó, quando o sujeito da sentença é plural, o verbo daquela sentença deve estar no plural. Então, nós temos assim, ó, he carried some books, ok? Vamos ver aqui. Some books é o objeto do verbo na voz ativa. E books está no plural. Então, você já sabe que a forma do verbo to be aqui tem que estar no plural, não was, mas were. Some books were carried, que é o participio do verbo carry, é carried do mesmo jeito que o verbo no passado, by, e o he aqui se transforma em him. Some books were carried by him. Alguns livros foram carregados por ele. Mas ele aqui é him por causa que aqui é objeto, né? A forma dele de objeto. Were carried, were plural, tem que combinar com books. Bom, se fosse book, tem que ser was, tá bom? Aqui esse outro exemplo. She has signed 10 letters. Ela assinou 10 cartas. Ela assinou. Então, veja que essa frase aqui está no presente perfeito, voz ativa, o verbo está no presente perfeito. O objeto é plural. O sujeito é singular. Então, a forma do verbo está singular, mas quando for, como para a passiva, vai o objeto, e o objeto é plural, então essa forma aqui não pode ir para lá. Vai ter que ir a forma dele de plural, tá bom? Então, ó, 10 letters have been signed by her. E aí o her novamente é porque a forma de she é her. Tá bom? Então, 10 letters have been signed by her. 10 cartas foram assinadas por elas. Né? 10 letters é plural, né? Então, have been signed. Foram assinadas por ela. É have, não has. A combinação em have é plural, então tem que combinar. She cakes bakes. Ela. Vamos agora para a mudança de tempos verbais. She cakes bakes. Ela assa bolo. Ela assa bolo. Muito bem. Verbo cakes. Está no presente, tá. Já sabe. Cakes é plural. É o objeto. O objeto não se torna o sujeito lá da passiva, então vai ser cakes are, é o verbo to be, é plural, e o particípio de bake é baked. Cakes are baked by her. Bolos são assados por ela. E o she aqui se transforma em her por causa, né, da forma dele de objeto. Passive voice. Are baked é um verbo, né, que ele combina com o sujeito, né, do que lá era o objeto. E está no simple present aí, tá bom? Que frase é. Oh, he is building a sand castle. Olha aí, mudança no tempo verbal presente contínuo, tá bom? Então você tem aí, ó, he is building a sand castle. Então vamos lá. Quem é o sujeito? Ele. Quem é o verbo? Is building. Qual é o objeto? A sand castle. Ele está construindo um castelo de areia. Verbo. Já sabe que ele está no presente contínuo. Então a forma do verbo to be é presente, tá certo? E a forma é presente contínuo, né, no caso, a voz passiva. E aí ele vai ter a forma dele do particípio aqui, ó. Então, objeto se transforma em sujeito. A Sandy Castle. Is being o presente contínuo da passiva. É o auxiliar do verbo to be, mas o particípio, né, do presente contínuo e o particípio do verbo principal, que build é built. Então, a Sandy Castle is being built by him. Is being built é a forma verbal agora da voz passiva.
Present Continuous Tense. Na forma passiva tá aí. Active, mudança número 3. Quando a voz ativa está no presente perfeito, vai ser o presente perfeito, né, da forma da passiva. Vamos lá. Verbo has drawn, presente perfeito. Ele, a frase é, pessoal, ele desenhou uma figura, uma imagem. Essa é a frase. Ele desenhou. Então, sujeito he, objeto, o verbo has drawn, que está no presente perfeito. E a picture é o objeto. Então, já sabe. A voz passiva, o objeto vem para cá. A picture has been, presente perfeito. Drawn, participio do verbo, desse verbo aqui, que é o verbo desenhar. Esse verbo, ele é um verbo especial, porque ele, aliás, é um verbo irregular, que ele tem a mesma forma dele de passado, é a forma dele de particípio, tá bom? Draw, não. Draw, draw, drew, drawn. É não, pessoal. Ele tem as três formas. Estava olhando aqui. Pronto, a picture has been drawn. Beleza? Presente perfeito. Pronto. Olha, tem algumas coisas de gramática aqui, né? Os presentes de perfeito contínuo, né, ele geralmente não é usado na voz passiva. No entanto, já se aceita hoje, por exemplo, esse uso, como você viu aí. Mas você vai ver algumas observações aqui sobre a gramática considerada correta. Alguns tempos verbais, principalmente os contínuos, eles evitam se utilizar, tá bom? Vamos agora para o outro aqui. É o caso aqui, ó. It has been mowing the lawn. Aqui, ó. The lawn has been mowed by him. Muito estranho, né? Evita se falar, fazer. Vamos para outro exemplo. She told me a secret. Voz passiva, é voz ativa, né? Ela me contou um segredo. Esse tempo verbal aqui, já sabe, está no passado, simple past. Então, a forma do verbo to be tem que estar no passado também. E o verbo principal no particípio. Qual é o particípio de told? É told. De tell é tell, told. Esse daqui sim, tem as duas formas iguais, né? A secret was told to me by her. Aí, um segredo foi contado para mim por ela. O X se transforma em her, já sabe, né? Agora, o que tem de elemento novo aqui é o to. Às vezes você pode colocar se quiser, ó, ele é opcional. A secret was told to me by her. Você vai ver quando você pode optar, né? Inclusive mudar, escrever a frase de duas maneiras. Né? She told me a secret. Porque essa frase aqui, não sei se você observou, ela tem dois objetos, viu, pessoal? Tem um objeto direto e indireto. Ó, she told me a secret. Ela me contou um segredo. Se eu perguntar para você qual é o objeto direto, a secret. E qual é o objeto indireto? Me. Então, ela contou um segredo, né? A secret was told to me by her. By her. Então, nesse caso aí, essa frase você vê que tem dois objetos, né? E se eu quisesse fazer essa frase trazendo, por exemplo, né, o sujeito, o objeto indireto do verbo se tornando o sujeito o sujeito aqui da voz passiva, poderia, e ele dá essa possibilidade. Então, me é o indireto, então você transformaria ele aqui em sujeito. Só que o me é a forma de objeto. Qual é a forma dele? É I. Então ficaria assim, né? I was told a secret. Foi contado a mim um segredo, né? Então tem duas possibilidades, mas você vê mais na frente, tá bom? Quando tiver dois objetos, você pode escrever a voz passiva de duas maneiras. The postman was delivering the post. O carteiro, meu Deus, ninguém vê mais isso, né? Carteiros, tudo vem por e-mail, só conta de telefone, ou de energia e de água. The postman was delivering the post. Tá? Olha aí, passado contínuo. Was delivering. Past continuous. Voz passiva. Já sabe.
Se o passado contínuo ele é formado com o verbo to be, então ele vai estar lá o passado do verbo to be, was, né? E o particípio, o being. E o verbo deliver se transforma no particípio, delivered. The post was being delivered by the postman. Né? A encomenda, né? A postagem estava sendo entregue pelo carteiro. Was being delivered. Past continuous tense. Passive voice. Tá bom? Olha qual é esse tempo verbal. Esse tempo verbal aí é had eaten. Esse tempo verbal é presente, passado perfeito. Não, passado perfeito, viu? She had eaten several pears before she offered him any. Ela comeu várias pears, tipo peras, tá bom? Pears. She had eaten several pears before, antes dela oferecer alguma a ele, né? Depois alguém vê bem o significado de pears, pessoal, não lembro agora, sinceramente. Had eaten, olha aí, had eaten. Então, verbo é past perfect tense, voz ativa. Então, ó, several pears, ela está no plural. Então, several pears had been eaten. E o particípio do verbo está aí já. Had been eaten by her, que é she, né? By her before she offered him. Had been eaten. É o past perfect tense da voz passiva. Tá? Ok, vamos lá. Ok. É isso. He had been writing letters for half an hour before somebody called him out. Ele escreveu várias cartas, ele tinha escrito várias cartas meia hora antes de alguém chamar ele. Cartas tinham sido escritas meia hora antes por ele, antes que alguém o chamasse. Não faz muito sentido. Então, gramaticalmente, esse tempo verbal deve ser evitado. Agora vamos ver bem aqui com o futuro. Como é que fica no futuro a voz passiva? Interessante isso daqui, ó, pessoal. They will give the beggar some money. Essa é a voz ativa. Eles darão ao beggar, pedinte, né? Pessoa de rua. Eles darão ao pedinte algum dinheiro. Will give é o verbo, simple future, beleza? Voz ativa. Pronto. Então, a voz passiva, ela é feita sempre com o verbo auxiliar. Então, como é futuro, é o will be, tá bom? E aí, given é o particípio de give. Então, é o be given. The beggar will be given some money by them. Ao o pedinte será dado algum dinheiro, né, por eles. They become them. Percebe aí? By them, porque não pode ter they lá depois, que é objeto, né? By them. Agora, você vê que também aqui tem dois, ó. Will be given verb simple future tense passive. Tem dois objetos ali, tá bom? Gramática, o futuro, né, não é usado na voz passiva. Olha aí. They will be playing with fireworks by the time their father reaches home. Active will be playing verb future continuous. O futuro contínuo, ele é. Os contínuos já sabe, são evitados, né? Fica estranho fazer. Você faz, seguindo a regra, mas não fica nada legal, tá bom? Su will have some to dress by 12 o'clock. Su não, terá costurado, né? Dois vestidos até meia-noite. Will have some é o verbo futuro perfeito, tá bom? Futuro perfeito. Então, verbo to be é will have been, tá bom? Vai ficar will have been. E o particípio de som é som mesmo. To dress will have been sewn by 12 o'clock by Sue. Dois vestidos, né, que é os objetos. Dois vestidos, vai lá para o sujeito, né? Dois vestidos, beleza, serão costurados até às 12 horas por Sue. Veja que Sul, pessoal, ele deu um andor aqui no meu ouvido. Veja que Sul, ele é repetido, tá bom?
porque é nome próprio, tá certo? Mas se tivesse she, aí tinha que mudar, seria her, by her, ok? Quando é nome próprio, não tem problema. Vai ideia lá. Vamos para outra mudança. Presente perfeito com futuro perfeito contínuo não deve ser usado, né? Já sabe. Tempos contínuos. Agora, pessoal, veja bem aqui, ó. O verbo auxiliar, modal, tá bom? Olha como é que eles ficam. Eles ficam aí na passiva, ó. He will give you a book. He will give you a book. Active voice. He will give you a book. You will be given a book by him. Passive. Agora, ó, percebe bem aí como é. Quem é o objeto aí do will give? É you. Então ele vem para sujeito, né? You will be given. Então, nesse caso aí, o will, que é o objeto que forma o futuro aí, tá certo? Ele é um helping verb, ele é auxiliar. Então, veja que aí ele segue, né? Vai ter a forma do verbo to be na sua forma normal. You will be given, give vai para o particípio. A book by him. Can pick a number. Active verb. They can pick a number. Eles podem escolher um número. A number é o objeto, a number se torna. A number can be picked. Tá? Então, depois aí do verbo auxiliar, que é no caso agora é can, a forma do verbo to be fica na sua forma normal. A number can be, pode ser is, viu, pessoal? A number can be picked by them. E o they se transforma then, né? Já sabe. We must finish this job. Active voice. This job must be finished by us. We, a forma dele lá para o objeto é us, viu, pessoal? By us, é por isso que aparece. Uma notazinha aqui, pessoal. Ó. Lembre lá são dois objetos. Vamos lá, como é que você transforma? Então, quando tem dois objetos na voz ativa, o que a gente pode fazer? Você pode fazer a voz passiva de duas maneiras. Utilizando o primeiro objeto em uma sentença e o segundo objeto na outra. Então, duas possibilidades. Beleza? Olha aí o caso, vou pegar aqui o caso. The teacher teach you a lesson. Aqui você vê que tem dois objetos. O professor ensina uma aula ou uma lição a você. O professor ensina o quê? A lesson. To, para quem? Para você. Então, aqui você tem o objeto direto, a lesson, e o objeto indireto, you, tá bom? Lembrando que, às vezes, esse objeto indireto aqui na análise sintática do Brasil, ele não é objeto indireto, ele é objeto da preposição. Vamos ver aqui. You é objeto do verbo, a lesson. Então, dois objetos aí. Vamos ver aqui. Pegando o indireto, o objeto indireto, que é you, fica assim. You, né? Are taught, né? O verbo é ensinar. A forma do verbo to be, o verbo está no presente, então é is ou are. Como é you, é are. You are, participio do verbo ensinar, taught. Você é ensinado uma lição pelo professor. Agora vamos pegar o objeto direto. A lesson. E aí veio a forma is porque aqui está singular. A lesson. Mas o you não é singular? É singular. Mas o you só aceita are, tá bom? Oh, meu Deus. You, ele é tanto singular quanto plural. Mas a forma do verbo to be sempre para ele vai ser are. Oh, meu Deus. A lesson is taught to you, tá? By the teacher. Então, é uma lição, né, uma aula é ensinada a você pelo professor. Nesse caso aqui, né, você vai ter a passiva construída dessa maneira, né? O you vai ser transforma em objeto da preposição to, e o teacher, by the teacher, teacher vai ser o agente da passiva, né? Que ela é por by.
Olha aqui aquilo que eu já falei aqui. Ó, the cook made me an omelette. Então, o cozinheiro fez para mim uma omelete. Aí esse é o caso de uma oração com dois objetos, tá bom? The cook made me an omelette. Voz ativa. An omelette was made for me. Então, nesse caso aqui, uma omelete foi feita para mim. Então, você tem aí o sujeito, o objeto da voz ativa, se transforma em sujeito da voz passiva. An omelette. Como o verbo fazer, make, made, está no passado, então a forma do verbo to be é was. Made é o particípio do verbo make. Então, was made. For me. Então, você tem aí o the cook. Ó, peraí. An omelette was made for me by the cook. Okay. E aí, voz passiva aí, tá bom? Oh my gosh. Encerra aqui. Pronto, só para finalizar, vou dar uma pausa aqui, pessoal, porque aquela hora foi um estrago. Agora sim, agora a gente vai, vou botar bem aqui para finalizar. Eu quero que dê certo agora. Vamos lá, tela inteira, como você, aqueles passozinhos, né? Lá que a gente viu, primeiro, segundo, terceiro passo, né? Aí você volta, olha aí, a gente já reconhece, né? Uma frase na voz passiva, na voz ativa. I crashed the car, eu bati o carro. The car was crashed. Como é que ela se transformou aí? Já sabe. Sujeito da voz ativa se transforma no objeto, né? Ou o objeto da voz ativa vai para o sujeito da voz passiva. Aí você vê aí essa transformação. The car was crashed. Né? By me não precisa, não é necessário. Agora, to know if a sentence is active or passive. Como é que você sabe, né? Se uma sentença está na voz ativa ou passiva. Bem, além de você saber que tem by, né, para saber, existe outras formas de você identificar. Por exemplo, locate the. Então, a primeira coisa que você vai fazer é localizar o verbo. Locate the verb. Então, localizando o verbo na oração, você vai perguntar também quem é que está fazendo a ação. Né? Locate what or who is performing the action. Então, localizar o verbo, né? Localizar o verbo, depois localizar quem é. A gente faz até aquela pergunta, quem, who is doing, né? Quem está fazendo isso, né? Faz a pergunta ao verbo. Who is making, who is doing, faz a pergunta, né? If the person performing the action is, olha aqui, se a pessoa que está realizando a ação está antes do verbo, então essa sentença está na voz ativa, tá bom? Vamos ver aqui? Olha o exemplo. Kelly ate the jelly donut. Então, Kelly, né, comeu a geleia de donut, né? Então, Kelly ate the jelly. Se a gente for perguntar e tentar identificar onde é que está o verbo nessa sentença aí, Kelly ate the jelly donut. Então, localizando o verbo aí, qual é o verbo? Ate, tá bom? Who did the eating? Quem foi que fez a ação de comer? Kelly, tá bom? Então, Kelly is before eight. Então, se ela está antes de eight, então já sabe, essa oração está na voz ativa. Sentence is active. Agora vamos ver aqui esse outro exemplo. Tá bom? Essa aplicação, ela pode ser um instrumento assim para você tirar dúvida, né? Então, fazer esse procedimento ajuda. Tá bom? The test was taken by the sophomore class. Eu não vou nem traduzir, né? The test was taken by the sophomore class. Vamos tentar identificar nessa frase aí o verbo, a expressão verbal. Quem é o verbo aí? Was taken. Was taken. Agora, tomou, não fez, né?
Who took the test? Vamos fazer a pergunta. Quem foi que fez o teste? Tá? Aquele que você, é the sophomore class. A turma de sophomore. Sophomore class. Muito bem. Então, o sophomore está antes ou depois do verbo was taken? After. Então, sophomore está depois do verbo take. Tá bom? Então, se está depois, não está antes, então essa sentença está na voz passiva. Agora, teria outra forma de você saber? Tem, você já sabe. Vai, tem um vai aí, mas muitas vezes o vai não vai estar, né? Aí, beleza? Então, Uncle Lou met our plane. Uncle Lou met our plane. Tá? O tio Lu, né, encontrou o nosso plano. Muito bem. Vamos logo identificar, né, o verbo, né, dessa sentença. Qual é o verbo aí? Met. Identificando o verbo, né? Então a gente vai fazer agora o quê? Perguntar, né, quem fez a ação, né? Então você já percebe aí que é Uncle Lu, no caso, né? Então você já identifica aí, ele está antes do verbo. Então, active voice, está na voz ativa, tá bom? I was taught to play the piano by my aunt. Eu fui ensinado a tocar piano por minha tia. Tá bom, vamos identificar logo o verbo, tá certo? O verbo é was taught. Vamos pensar quem é que fez a ação, né? Pessoa, quem foi que foi ensinado a tocar piano? Minha tia. Então, e tá depois ou antes do verbo? Depois. Então, olha aí. Passive voice, voz passiva. Tá bom, ai, pessoal. Hey. The ambulance has been, ok? Quem foi ensinado a tocar piano foi eu, não minha tia. Minha tia ensinou, viu? The ambulance has been called. A ambulância foi chamada. Sabe quem chamou, mas foi. Veja que não tem o by aí, tá bom? Mas vamos ver. O verbo já sublinhou, ok. The ambulance has been called. Bem, quem é, called é o verbo chamar, né? Foi chamada. Quem foi chamado aí é a ambulância. Então, nós temos aí a voz passiva, passive voice. Tá bom, esses exemplozinhos aqui é para você ver aí. Took, voz passiva, will be planted. Já vê que é uma estrutura de voz passiva. Reflex é ativa. He has been, passiva. Damage, voz passiva, tá bom? Esses exemplozinhos. Aí, pessoal, eu acredito que esse material aí, eu posso passar ele para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Então, era o que eu tinha pensado, né? E pensei, preparei para a gente estar vendo, né? Aqui em termos de voz passiva, tá bom? Só, só finalizar bem aqui. Vídeo aulas aqui. Não, só aqui ver. Essa voz. Deixa eu ver bem aqui no extra. Salvar isso bem daqui. Pessoal, coloca aqui para alguma pergunta, alguma colocação, tá bom? Se você quiser fazer, aproveitar. Pessoal, a prova, quem for monitor aqui, ou tutor, a prova será feita no Google, já está feita, na verdade, né? No Google Forms, tá bom? Você vai receber. Vou estar colocando lá no grupo o link, não, o e-mail, né? O login e a senha para você entrar lá e ver o resultado do pessoal do seu polo que fez, né? A, a prova, tá bom? Então é muito importante. Tem que só ver bem que, oh my Jesus. Bem aqui, conditional. Tá bem aqui.
Aí você vai só entrar lá e ver quem fez a atividade direitinho e ver já o resultado já da prova, tá bom? Da avaliação feita, beleza? Então é isso, né, pessoal? Oswaldo, a gente encerra por aqui, tá bom?